Oi galera, eu sou Milena Rodrigues, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje estamos aqui para mais um vídeo do quadro A Galope no CT. Hoje eu tô aqui com o meu tio, que já é conhecido aqui no canal por alguns, Tony Rodrigues. E hoje ele vai contar um caos que aconteceu com ele, um acontecimento de um rodeio, e eu trouxe ele aqui para contar uma história, então, para vocês, de inspiração, de superação, muito legal. Buenas, gauchada, eu vim aqui então contar um caos que me aconteceu no passado, onde foi uma maratona, na verdade, né, em dois torneios, um perto do outro. A convite da Milena eu vim aqui então contar essa façanha que aconteceu comigo uns anos atrás. Foi uns bons anos, né, mas... Quantos anos faz que isso aconteceu contigo? Isso já faz em torno de uns 20 e uns quebradinhos já. Não tenho bem certeza, mas foi entre 97 e 2000 por aí. Então nós vamos contar aqui a história de um prêmio que o Tony ganhou. Foram um ou foram dois? Foram quase dois. Na verdade foram dois num dia só, né? Então, bom, abre o peito. Foi mais ou menos assim, tá? Chegou um certo dia, são dois tios, né, que eu tenho, são o tio Hernani e o tio Carlinho. Todos os dois têm cancha de rodeio. E uma é bem pertinho da outra, não dá em torno de uns 500 metros. Só o que divide mesmo é a divisa e uma lomba. E começou aquela disputa, vamos fazer um torneio tal dia e outro também e tal. Caiu no mesmo dia. E ali sucedeu os dois torneios. Nenhum frouxou com o outro, né? Um podia ter cancelado, o outro não, e assim foi até chegou o dia e saiu os dois torneios no mesmo dia. Até ficou meio chato na época, né? Porque, por que um não cancelou, o outro poderia ter adiado, e assim foi. E daí fomos pra lá, né? Na época eu laçava num cavalo tobiano do meu avô, né? Um cavalo de índio, como se diz, né? Cola branca, muito foi conhecido aquele tubiano. Foi no Timbaúva, né? O meu tio da parte da minha mãe. Daí, temos lá, né? Laçando, na parte da manhã, né? Só que eu tava de olho, era no segundo torneio, né? Torneio do meu tio, do outro, tio Carlinho. Onde eu naquela época eu não tinha cavalo, né? Então eu pensei, eu sempre lacei num cavalo emprestado, laçava uns cavalos do meu avô, ensinava os cavalos dele. Eu disse, eu tenho que ter o meu cavalo, né? Minha montaria. E ali foi indo, né? Foi na parte da manhã e chegou às 10 horas da manhã e eu lá, né? De vez em quando eu atirava uma armada, numa classificatória que nós estávamos ali, já meio que entrando para disputa. Eu vinha até um pedaço da lomba e escutava, né, o que estava se passando na outra cancha, né? E ali eu fui administrando como é que eu ia fazer para sair de uma e ir para outra. Mas só que naquele zum, meu avô já estava meio de olho no que eu estava fazendo, né? Ele chegou a comentar com uns que se eu fosse ele não ia deixar eu ir no cavalo dele, porque o cavalo era do meu avô, né? O que eu ia fazer? E lá você foi, né? Foi na parte da manhã até umas 11 horas. Às 11 horas era uma raspadinha, né? Até fui de sorte, eu laçava mais ou menos na época, né? Tava laçando bem, né? Ganhei a raspadinha na parte da manhã no Timbaúva. E ali eu fiquei meio constrangido em sair no cavalo do meu avô para ir na cancha do vizinho, né? Eu vou sair de um torneio do meu avô aqui para ir laçar na cancha do vizinho, né? Que chato, né? Mas pensei para mim, né? Vou deixar aqui o cavalo do vô, que o vô não vai desconfiar que eu saí. Esse Tony tá por aí, em algum lugar, né? Amarrei o cavalo bem à vista na mangueira, perto da boca do brete. E passei a mão no meu laço e saí a pezito. Vou lá no meu tio Valtor, morava do outro lado da rua, aqui na frente dos parques. Cheguei lá, meu tio tava saindo com a festa. Até hoje ele é falecido, meu tio Valtor. Tava saindo com a festa e ele disse assim, Tony, eu acabei de soltar as potrancas, eu tinha tomado 2 potrancas pra ele na época, e ele tinha 2 éguas mais maduras. Foi lá pedir uma montaria. Eu disse, tio Valtor, não tem uma montaria, hein? O que houve? Tá andando de a pé hoje? Não, é que até contei assim meio por cima pra ele.
Daí naquele exato momento ele disse, Tony, eu acabei de soltar os animais lá, mas vai lá e pega uma, filho, fica à vontade. Os arreios tem lá, tem tudo lá no galpão, tu conhece tudo lá. Eu cheguei lá no fundo da casa dele, né, as éguas recém estavam assim, se manoteando no campo de faceiro, né, porque recém tinham sido soltos. E eu tinha uma pedreirinha assim, eu tinha que subir lá atrás de uma lompinha e voltar, né. E eu disse, eu vou lá, vou tocar pra cá e aqui eu pego, né. Que pega nada. Eu levei milho, ração e quem diz de pegar aquelas éguas, aquilo subiu e desceu aquela lomba em questão aí de 1 hora, umas 10, 15 vezes. Até que uma das éguas era uma tordilha, já uma égua madura, sabe? Já não corria quase nada e já estava cansada e acabei pegando aquela mesmo. Se vai contigo mesmo. Só que a égua não corria nada. Era mais lerda da tropa, já é uma égua madura, já bem entrevada das munhecas, então dificultava a minha lida, né, para chegar a ganhar aquele prêmio que eu estava tanto cobiçando na época, né? Mas mesmo assim fui lá, encilhei a égua, cheguei no galpão, como o meu primo tem as pernas muito compridas, né, encilhei aquela égua, agora como é que eu vou fazer, não tem como encurtar esses loros, né? Peguei e cruzei um loro pra cima, assim, por cima, né? Um pra um lado, outro pro outro, ficou meio curto até um pouquinho. Vou assim mesmo. Cheguei ali na disparada, aqui na cancha do meu tio, aqui na frente, né? Pertinho, né? Dava aí em torno dos 300 metros. Já tava encerrando a inscrição. Eles fizeram a premiação, assim, logo no meio-dia, né? Eu cheguei de carinho, eu preciso de uma inscrição ali, não, então eu tava... Não, já encerrou, e eu corri na Michelle, e a Michelle tava meio ali, que a Michelle era minha prima que fazia a inscrição, e ela já foi me escrevendo, né? Daí o meu tio, não, já encerrou, porque sabia que eu era um forte candidato na época a ganhar o prêmio, né? Eu já comentei aqui com vocês várias vezes, mas o Tony fez e faz dupla com meu pai, mas antigamente, quando eles eram mais novos, digamos assim, eles tinham uma grande fama, iam a grandes rodeios, passavam muito os dois juntos, então eles eram bastante conhecidos. E por isso que o Tony fala que ele era um forte candidato a ganhar o prêmio. E era mesmo, né? Laço até hoje, assim, com qualquer laço, com qualquer corda que tiver, tem que ver o laço dele. Uma hora eu vou mostrar pra vocês. Lá parece um sorvel. Bom, e daí eu cheguei pra minha prima, que era a Michelle, que tava na inscrição, e disse, ó, Michelle, bota 2 inscrições pra mim aí. Daí a Michelle já tinha escrito uma, né, que era a última planilha, até só tinha mais uma vaga naquela planilha pra completar. E como eu tinha pedido 2, o tio Carlinhos disse, não, uma só, não, tu é favorito aí, tu vai chegar assim no finalzinho, né, pra roubar o pão da mala dos outros aí, então uma só pra ti. Ah, eu fiquei contente, já tava quase de fora mesmo, né? Com uma inscrição só e ainda tava contente, tava participando junto. E fui pra lá. Lá na Boca do Brete eu já tava quase ficando retardatário, né? Mas sempre fui ágil para caminhar as armadas, fazer armada e já saí junto a colherado na finalzinho da planilha. E já botei a minha, né? Deu mais uma volta, peguei de novo, que era naquele mata-mata que pegava primeira, não atirava segunda. Daí eu fiquei de fora daquela rodada, que é aqueles que é raro, né? Tu lembra o boi que tu lançou? Quantas armadas foram 5 armadas. Os primeiros boi eu não me lembro, só me lembro da 4ª e da 5ª armada, tá? E ficou mais marcante, assim, sabe? Que na terceira volta, na primeira volta da disputa, eu voltei, peguei minha armada. Daí na outra volta veio alguns participantes que tinham retornado comigo, né? Eram 4 laçadores, onde eles levaram a infelicidade de errar. Eles erraram a armada deles, né? Os 4 erraram e eu vim num boi bardoso, como se diz, né? E o boi baixou a cabeça, tá? O boi era bardoso. Daí o juiz entendeu que eu merecia outro boi, né? E naquela volta ali, alguns já tinham notado que naquela época todo mundo reparava assim, né? Os boi que corriam mais, os boi que eram bardosos, né? Ali eles levaram meio que assim, ainda uma barbada, né? E mais uma volta eu não ia pegar, pra ser bem sincero. E alguns voltou comigo fazendo armada, mas como eu tava
naquele vucu-vucu, assim, de uma armada atrás da outra, eu não reparei o que estavam esperando na boca do brete. Aonde vinha marcar a história naquela armada. Eu fazendo a minha armada e alguns voltou comigo ali. Daqueles 4 que estavam classificados, voltando comigo, uns dando risada, né? E eu ainda pensando, o que eles querem fazendo a armada, né? Se eu tenho a chance de botar e ganhar deles, né? Mas vamos lá, né? Vamos descendo, entreverada, e dando risada, e conversando. Tudo amigo? Tudo amigo, tudo amigo. Tu era o mais novo? Eu era o mais novo deles, acho. Não, acho que tinha um mais novo, acho que um rapaz de Nova Santa Rita tava laçando e tinha um mais novo que eu. Quantos eram, mais ou menos? Eram os 5 com eu que tinham voltado na quarta volta. Na quarta 5 volta. contigo, então era... Tinha 4 e eu, Tava né? disputando com 4. Com 4. E aquela hora que eu cheguei na boca do brete, lá embaixo, assim, que eu olhei pro brete e eu enxerguei a vaca mais famosa na época, né? Era uma vaca Nelória, braba, corredeira. Muitos se lembram dessa história. Muitos que estavam ali se lembram como o fato ocorreu no dia, sabe? E como eu já tinha dito lá no começo da história, lá, que a égua não corria nada, é uma éguinha entrevada, parecia um tatu faqueado correndo, sabe? Então eu me lembro até que era o porteiro, era o Bert, do Mandolate. Eu fui assim na boca na porteirinha de saída ali, onde entra para laçar, sabe? Dá uma distância de uns 20, 30 metros. Eu me preparei e disse para ele assim, ó, quando eu passar do brete, quando eu lhe pedir porta, tu me dá a porta, viu? Mas ele nunca esperou que eu ia passar um pouquinho do brete para pedir porta. E eu vim naquele embalo, naquela égua, que aquilo nem era embalo, aquilo era um trotão só, né? E eu pedi porta quando eu já tava passando do brete, né? Mas, como sempre dominei bem o laço na boca de um brete, eu levantei o laço e na minha segunda volta de laço, a vaca passou por mim numa rufada, ainda deu uma enticadinha comigo assim, deu uma bufadinha assim e mirou a guampa na égua. Uma vaca braba, então. Era uma vaca brava, uma vaca Nelória e brava. E eu, naquela segunda volta, eu larguei o laço, né? E lacei lá pelos 2 guampas, né? Foi uma armada ligeira, né? Para quem hoje eu vejo aí muitos laçando a saída da boca do brete, laçar uma vaca ligeira é complicado. E naquela época eu lacei aquela vaca, levei laçado até o fundo da cancha. Chegando no fundo da cancha, tava o meu irmão, já tinha chegado ali também, e um outro rapaz. Me derrubaram da égua, me arrastaram na areia, como muitos fazem, uma festa assim, de campeão, né? Fico muito faceiro. E o que era o prêmio? Aí que vem a história, né? Como você manda pra roupilha e tudo. Eu deixei de um tubiano amarrado na boca do brete para vir laçar na cancha do vinho para ganhar uma égua tubiana também. Uma égua tubiana preta. Nunca vou me esquecer. Chucra? Chucra. Outra chucra. Eu levei embora, domei aquela égua, deu bem mansa. E acabei negociando com um gurizinho que aprendeu a andar até nela na época. Era uma rica de uma montaria até deu, aquela égua tubiana. Você deu. E agora tu vai pro segundo rodeio. Bom, e daí eu peguei, saindo dali, né, embussalei aquela égua, aquela potranca chucra, né, e levei embora e larguei em casa e devolvi a égua lá pro meu tio, soltei no campo a égua tordilha aquela, e me fui pra cancha do tio Hernani, né, que era a outra cancha onde eu já tinha participado na parte da manhã, né? E lá, passei a mão no meu tobiano, né, do meu avô, né, e o meu avô perguntou, onde é que tu foi? Eu disse, eu fui ali na cancha do tio ali ganhar a égua tubiana, já tava em casa atada lá no Cinamão e vim aqui participar mais um pouco, né? Porque um gaúcho tem que tirar tempo dos 2 lados, né? Qual foi a reação dele? E ele até ficou rindo, ele não até, acho que não acreditou que tinha acontecido tudo aquilo em tão pouco espaço de tempo, né? Porque ele não queria que tu fosse, né? Ele não queria que eu fosse, sim, participar de um torneio lá do vizinho, né? Tendo um torneio em casa, né? Um torneio do meu avô. Daí vem outra façanha, né? Que eu peguei o cavalo dele para laçar durante a tarde e ele até disse assim, mas por que tu não foi no tubiano? Eu disse, eu não fui no tubiano para não descontentar o vô. Porque o cavalo era do vô e o vô já tinha dito que se eu fosse no tubiano, o vô não ia deixar mais eu laçar no tubiano. Então, eu deixei o tubiano atado ali e fui lá e pedi uma égua emprestada.
Foi assim que sucedeu aquilo na época. E fico faceiro de ter participado de 2 torneios tão perto e ter ganhado 2 prêmios, um em cada cancha no mesmo dia.